Vigília. João Fosse. 1. Asli e Álida vagueavam pelas ruas de Bjorgvin. Asli carregava sob os ombros 2 fardos com tudo o que possuíam, e na mão segurava o estojo com o violino que herdara do pai Sigvald. E Álida carregava 2 sacos de rede com comida, e agora percorriam as ruas de Bjorgvin há já várias horas na tentativa de encontrar alojamento algures, mas era impossível alugar o que quer que fosse em algum lugar. Não, diziam-lhes. Lamentamos, mas não temos nada para alugar. Não, diziam-lhes. Tudo que tínhamos para alugar já foi alugado. Era o que lhes diziam. E então Asli e Álida tinham de continuar a calcorrear as ruas e a bater as portas e a perguntar se podiam alugar um quarto em qualquer casa. Mas não havia quartos para alugar em nenhuma casa. Portanto, para onde poderiam ir? Onde poderiam encontrar abrigo do frio e da escuridão agora? No fim do outono, certamente vão poder alugar um quarto algures. E, pelo menos, uma coisa positiva é que não estava a chover, mas a chover a qualquer momento. E eles não podiam continuar assim a andar às voltas. E por que é que ninguém lhes dava alojamento? Talvez fosse porque todos podiam ver que Álida estava prestes a dar à luz, o que podia acontecer por um destes dias, a julgar pelo aspecto dela, ou seria pelo facto de eles não serem casados, e portanto não serem realmente marido e mulher e não poderem ser considerados gente decente, mas com certeza ninguém poderia perceber-se disso. Não, não era possível, ou talvez até fosse possível, porque essa tinha de ser a razão porque ninguém queria alugar-lhes um quarto, e não era pelo facto de Asli e Álida não se quererem casar que não tinham tido a benção da igreja. Como poderiam eles ter tido tempo e meios para fazê-lo se ambos tinham apenas 17 anos, e portanto não tinham obviamente os requisitos necessários para se casarem, mas assim que os tivessem, tratariam de se casar devidamente, com padre e mestre de cerimônias, e festa de casamento, e tocador de violino e tudo o mais da boda, mas por agora isso teria de esperar, por agora as coisas teriam de ficar como estavam e estavam bastante bem, na verdade, mas por que é que ninguém queria dispensar-lhes um teto onde abrigar-se? O que é que havia de errado neles? Se eles próprios se considerassem um casal verdadeiro e decente talvez ajudasse, porque se eles próprios pensassem assim seria mais difícil os outros acharem que eles passeavam pela vida como pecadores, e agora já tinham batido a muitas portas, e das pessoas a quem tinha perguntado ninguém queria dar-lhes alojamento, e eles não podiam continuar a caminhar assim. A noite está a chegar, estamos no fim do outono, está escuro, está frio e em breve também poderá começar a chover. Estou tão cansada, diz Álida. E eles param e Asli olha para Álida e não sabe o que dizer para confortar, pois já se confortaram muitas vezes a falar do bebê que estava para vir. Se seria rapariga ou rapaz, falavam disso, e Álida achava que com as meninas era mais fácil lidar, e ele achava o contrário, que era mais fácil conviver com os rapazes, mas se seria rapaz ou rapariga era indiferente. Eles ficavam felizes e gratos pela criança de quem em breve iriam ser pais, diziam eles, e confortavam-se pensando antecipadamente na criança que estava prestes a nascer. Asli e Álida vagueavam pelas ruas de Bjorgvin. E até agora não se tinha preocupado verdadeiramente com ninguém lhes querer dar guarida. Por fim tudo se iria resolver. Em breve iria aparecer alguém que tivesse um pequeno quarto para alugar, onde eles pudessem ficar algum tempo. Isso tinha de resolver-se, pois existiam muitas casas em Bjorgvin, casas pequenas e grandes. Não era como em Dilja, onde apenas havia umas escassas quintas e poucas casitas junto ao mar. Ela, Álida, era filha de Herdis do Penhasco, dizia-se, e era oriunda de uma pequena quinta em Dilja, onde cresceu com a mãe Herdis e a irmã Oline, depois de o pai Eslak ter desaparecido e nunca mais ter regressado, quando Álida tinha 3 anos e a sua irmã Oline 5, e Álida não tinha pois a mais pequena recordação do pai, somente da sua voz, porque ainda conseguia ouvir a sua voz dentro de si, o grande sentimento que havia na sua voz, o timbre nítido e o registro amplo, mas isso era tudo o que ela conservava do pai Eslak, pois não conseguia lembrar-se da sua aparência e também não conseguia lembrar-se de mais nada, apenas da sua voz quando cantava. Era tudo o que ela conservava do pai Eslak.
E ele, Asli, cresceu num ancoradouro em Dilge que fora equipado como um pequeno barracão. Ali cresceu com a mãe Silja e o pai Sigvald, até que o pai Sigvald um dia desapareceu no mar. Quando as tempestades de outono chegaram de repente, ele andava a pescar ao largo das ilhas nos mares ocidentais, e o barco afundou-se para lá das ilhas, ao largo de Storesteinen. Então a mãe Silja e Asli ficaram sozinhos no ancoradouro. Mas não muito depois de o pai Sigvald ter desaparecido, a mãe Silja adoeceu e ficou cada vez mais magra. Ficou tão magra que quase se podia ver através do seu rosto os próprios ossos. Os seus grandes olhos azuis foram ficando cada vez maiores até que por fim lhe cobriam quase todo o rosto. A Asli parecia-lhe que era assim, e o seu longo cabelo castanho foi ficando cada vez mais fino e mais ralo do que antes. E então, uma manhã em que ela não se levantou, Asli foi encontrá-la morta no leito. A mãe Silja estava deitada com os seus grandes olhos azuis abertos a olhar para o lado onde devia estar deitado o pai Sigvald. O seu longo e fino cabelo castanho cobria-lhe quase toda a cara. A mãe Silja jazia ali morta. Isto foi há pouco mais de um ano, quando Asli tinha cerca de 16 anos. E assim tudo o que ele tinha na vida era ele próprio e os escassos objetos do ancoradouro, e ainda o violino do pai Sigvald. Asli estava só, completamente só, se não fosse Alida. A única coisa em que ele pensou, quando viu a mãe Silja jazendo ali inelutavelmente morta, foi em Alida. No seu longo cabelo negro, nos seus olhos negros. Em tudo o que a ela dizia a respeito. Ele tinha Alida. Agora tudo o que lhe restava era Alida. E foi a única coisa em que ele pensou. Asli pôs a mão sobre o rosto branco e frio da mãe Silja e afagou-lhe a face. Agora tudo o que lhe restava era Alida. Foi nisso que ele pensou. E depois tinha o seu violino. Também pensou nisso. Porque o pai Sigvald não só tinha sido pescador, como também tinha sido um exímio tocador de violino, e era ele quem tocava em todas as bodas por todo o Signa e arredores, e assim foi durante muitos anos. E se houvesse um bailárico numa noite de verão, era o pai Sigvald que lá iria tocar. Na sua juventude, chegara a Dilge vindo de leste para tocar na boda do fazendeiro de Leitete. Foi assim que ele e a mãe de Asli, a mãe Silja, se conheceram. Ela era governanta lá e servia na boda, e o pai Sigvald tocava. Assim se conheceram o pai Sigvald e a mãe Silja. E a mãe Silja engravidou. E deu à luz o Asli. E a fim de sustentar a família, o pai Sigvald alistou-se para trabalhar no barco de um pescador no alto mar, ao largo das ilhas. O pescador vivia em Storesteinen e, como parte do salário, eles já podiam viver no ancoradouro que o pescador possuía ali, em Dilge. Foi assim que o tocador de violino, o pai Sigvald, se tornou também pescador e foi viver no ancoradouro em Dilge. E assim foi. E assim se passou. E agora tanto o pai Sigvald como a mãe Silja tinham partido. Partido para sempre. E agora a Asli e a Alida percorriam as ruas de Djorgvin, e tudo o que eles possuíam carregava a Asli em 2 fardos sobre os ombros, e trazia ainda consigo o estojo do violino com o violino do pai Sigvald. Estava escuro e estava frio. E agora Alida e Asli já tinham batido a muitas portas a pedir guarida, e as únicas respostas tinham sido que não era possível, que não havia quartos para alugar, que o quarto que tinha para alugar já estava alugado, que não alugavam quartos, que não precisavam de alugar. Este era o tipo de resposta que recebiam. E Asli e Alida caminham, olham para uma casa, talvez ali encontrem alojamento, mas será que eles se atrevem a bater também aquela porta? Apenas voltarão a receber o não como resposta, com certeza, mas também não podem continuar a vaguear pelas ruas assim, portanto tinha de encher-se de coragem para bater a porta e perguntar se tinham um quarto para alugar naturalmente, mas nem a Asli nem a Alida tinham coragem de apresentar uma vez mais o seu pedido e uma vez mais ouvir que não era possível, que já estava demasiado cheio, e coisas deste gênero, e talvez tivessem cometido um erro em terem trazido consigo tudo que possuíam e terem navegado até Djorgvin, mas que outra coisa poderiam ter feito? Deveriam ter ficado na casa de Herdis do penhasco, se bem que ela não quisesse que
eles lá ficassem a viver, porque isso não teria tido qualquer futuro. Se ao menos eles tivessem podido ficar a viver no Ancoradouro, teriam ficado lá. Mas um dia Asli viu que alguém aproximadamente da sua idade navegava em direção ao Ancoradouro e baixou a vela e atracou o barco na praia abaixo do Ancoradouro e depois começou a subir até ao Ancoradouro e passado um bocado ouviram bater a portinhola e quando Asli abriu e o homem entrou e pigarreou para aclarar a voz, disse que agora era ele o dono do Ancoradouro, já que o seu pai tinha desaparecido no mar juntamente com o pai de Asli, e que agora precisava do Ancoradouro para si próprio, e portanto Asli e Álida não podiam naturalmente ficar a morar ali, sendo assim, tinham de empacotar os pertences e encontrar outro sítio onde viver, e é assim que terá de ser, disse ele e depois foi sentar-se na cama junto de que ali estava sentada com seu enorme ventre, e ela levantou-se e foi para junto de Asli e depois o homem deitou-se na cama e esticou-se e disse que estava cansado e que agora queria descansar um pouco, disse ele e Asli olhou para Álida e foram ambos até a portinhola e abriram-na. E depois desceram os degraus e saíram e pararam defronte do Ancoradouro. Álida com seu enorme ventre e Asli. Agora não temos sítio onde morar, disse Álida. E Asli não respondeu. Mas o Ancoradouro pertence-lhe, portanto acho que não se pode fazer nada quanto a isso, disse Asli. Não temos sítio onde morar, disse Álida. Estamos no fim do outono, está escuro e frio, e temos de ter algum sítio onde morar, disse ela. E depois ficaram ali parados em silêncio. E estou prestes a dar à luz, poderei dar à luz qualquer um destes dias, diz ela. É verdade, diz Asli. E não temos sítio para onde ir, diz ela. E depois senta-se no banco, junto à parede do Ancoradouro, que o pai Sigvald construíra. Devia tê-lo matado, diz Asli. Não digas essas coisas, diz Álida. E a seguir Asli vai sentar-se no banco junto de Álida. Eu dou o cabo dele, diz Asli. Não, não, diz Álida. As coisas são como são, há pessoas que possuem coisas e outras que não possuem, diz ela. E aqueles que possuem decidem sobre os que não possuem, nós, diz ela. Acho que as coisas são mesmo assim, diz Asli. E é assim que deve ser, diz Álida. Acho que sim, diz Asli. E Álida e Asli permanecem sentados ali no banco sem dizerem nada e passado um bocado sai o homem que é dono do Ancoradouro e diz-lhes que tem de empacotar todos os pertences, porque agora é ele que vive no Ancoradouro, diz ele e não os quer por ali, sobretudo não quer o Asli, diz ele, mas Álida, em contrapartida, pode ficar a morar ali, pelo estado em que se encontra, diz ele regressará dentro de umas horas, e então eles, pelo menos o Asli, terão de ter saído e desaparecido, diz ele e depois desce até o seu barco e enquanto está a soltar as amarras diz que vai rapidamente passar pelo merceeiro e que quando regressar o Ancoradouro tem de estar vazio e preparado. Ele irá dormir ali já esta noite, e claro, talvez Álida se ela quiser, diz ele e empurra o barco e issa a vela e depois o seu barco desliza em direção ao norte ao longo da costa. Eu posso empacotar, diz Asli. Eu posso ajudar-te, diz Álida. Não, vai para casa no penhasco, vai para a casa da mãe Erdiz, diz Asli. Talvez possamos dormir lá esta noite, diz ele. Talvez, diz Álida. E ela levanta-se e Asli vê a caminhar ao longo da praia, as suas pernas muito curtas, as ancas redondas, o seu longo cabelo negro e farto ondulando-lhe pelas costas abaixo, e Asli fica ali sentado a olhar para Álida e ela volta-se e olha para ele e em seguida levanta o braço e acena-lhe e depois começa a subir o penhasco e Asli depois entra no Ancoradouro e empacota tudo o que lá há em 2 fardos e em seguida sai e põe-se a caminhar ao longo da praia com os 2 fardos sobre os ombros e o estojo do violino na mão e lá ao longe, no mar, vê o homem que é dono do Ancoradouro vir a navegar no seu barco e Asli sobe o penhasco e carrega tudo o que possui em 2 fardos sobre os ombros, além do violino dentro do estojo, que segura numa das mãos, e passado um bocado avista Álida, que caminha ao encontro dele e lhe diz que não podem ficar a morar com a mãe Erdiz. Erdiz nunca gostou dela, a sua própria filha, acha que a mãe não gostou
gostava muito dela, que sempre tinha gostado mais da irmã Oline, e ela nunca compreenderá a razão porque assim era, por isso não quer ir lá para casa, ainda mais agora que o ventre lhe cresceu tanto e por tudo o mais. Diz ela, e Asli diz que é tarde, e que em breve ficará escuro, e que faz frio de noite agora no fim do outono, e que talvez até vá começar a chover, portanto vão ter de conformar-se e perguntar se podem ficar algum tempo na casa de Herdis do penhasco. Diz ele, e Álida diz que se é o que eles têm de fazer, então terá de ser ele a perguntar. Ela não o fará, ela prefere dormir onde quer que seja. Diz ela, e Asli diz que se tem de ser ele a perguntar que ele o fará. E quando estão parados no corredor, Asli conta a verdade, que o homem que agora é dono do ancoradouro quer viver lá sozinho, portanto eles não têm sítio para onde ir, mas se lhes fosse possível ficar aqui por algum dia, diz Asli, e Herdis responde que pois bem, se é assim, então está bem, não pôde fazer mais nada do que deixá-los ficar, mas só por algum tempo. Diz ela, e diz-lhes então que venham, e Herdis sobe as escadas, e Asli e Álida sobem atrás dela, e a seguir a mãe Herdis entra no sótão e diz-lhes que podem ficar ali por algum tempo, mas não por muito tempo, e depois vira-lhes as costas, e volta a descer, e Asli põe no chão os fardos com tudo o que eles possuem, e pousa o estojo do violino a um canto, e Álida diz que acha que a mãe Herdis nunca gostou dela. Não, nunca gostou, e ela nunca compreendeu bem porque é que Herdis não gostava dela, e Herdis possivelmente também não gostava muito de Asli, verdade seja dita, antipatizava com ele. Pura e simplesmente, as coisas eram como eram, e dado que Álida ficou grávida, e ela e Asli não eram casados, então Herdis não conseguia provavelmente viver com a desonra debaixo do mesmo teto. Era possivelmente o que ela pensava, a mãe Herdis, ainda que não o dissesse. Disse Álida, portanto apenas podiam ficar aqui uma noite. Disse Álida, e Asli disse que então, se as coisas eram assim, ele não via outra solução, se não terem de pôr-se a caminho de Bjorgvin já no dia seguinte de manhã, porque lá tinham de conseguir encontrar alojamento. Ele tinha lá estado uma vez, em Bjorgvin, disse ele, tinha lá estado com o pai Sigvald, e lembrava-se muito bem de como era tudo, as ruas, as casas, as pessoas, os sons e os cheiros, as lojas, as coisas dentro das lojas, ele lembrava-se de tudo aquilo muito nitidamente, disse ele, e quando Álida perguntou como é que iriam para Bjorgvin, então Asli disse que teriam de arranjar um barco e navegar até lá. Arranjar um barco, disse Álida. Sim, disse Asli. Mas que barco, diz Álida. Está um barco amarrado em frente do ancoradouro, disse Asli. Mas esse barco, disse Álida. E depois viu Asli levantar-se e sair, e Álida deitou-se ali na cama do sótão, e esticou-se e fechou os olhos, e está tão cansada, e vê o pai Sigvald ali sentado com seu violino, e este pega numa garrafa e bebê um valente trago, e depois vê Asli ali parado, com os seus olhos negros, o seu cabelo negro, e ela tem um choque, porque ele estava ali, o rapaz dela estava ali, e depois vê o pai Sigvald acenar a Asli, e este vai ter com o pai, e ela vê que Asli se senta junto dele, coloca o violino debaixo do queixo e começa a tocar, e, de repente, algo se mexe dentro dela e ela é levantada e ergue-se mais e mais na música que ele toca. Ela ouve o pai Slaka cantar e ouve narrar a sua própria vida e o seu próprio futuro, e ela sabe o que sabe, e deste modo ela está ali presente no seu próprio futuro, e tudo está em aberto, e tudo é difícil menos está ali, deve ser a canção a que chamam amor, e assim ela só está presente na música que está a ser tocada, e não quer existir em nenhum outro lugar. E em seguida aparece a mãe Herdis e pergunta-lhe o que está ela a fazer. Não devia ter ido dar água às vacas há muito tempo, não devia ter varrido a neve, o que é que ela julgava, achava que a mãe Herdis tinha de fazer tudo, cuidar da casa, tomar conta dos animais, cozinhar, não lhes era já suficientemente difícil fazer o que tinha de ser feito. Se ela não estivesse
sempre, constantemente, a escapar-se aos seus deveres. Não, aquilo assim não podia continuar. Ela tinha de se esforçar, devia olhar bem para sua irmã Oline, ver que ela estava sempre a ajudar e a fazer o seu melhor. Como podiam duas irmãs ser tão diferentes, tanto no aspecto como em tudo o resto? Como podia isto acontecer? Que uma se parecesse com o pai e a outra com a mãe, uma loura como a mãe, a outra morena como assim era, e não havia maneira de fugir a isso, e seria sempre assim, disse a mãe Erdiz. E por que haveria ela de ajudar em alguma coisa, se a mãe Erdiz estava sempre a falar mal dela e a gritar-lhe? Ela era má e a irmã Oline era a boazinha, ela era a ovelha negra e a irmã era a ovelhinha mansa, e Álida estira-se na cama. E o que irá acontecer agora? Para onde irão eles? Ela pode dar à luz a qualquer momento. O ancoradouro não era um melhor lugar, mas era um sítio onde poderiam viver, e agora já nem sequer lhes era permitido ficar lá. E agora não tinham sítio para onde ir, nem dinheiro. Não, quase não tinham dinheiro. Ela tinha umas quantas notas, e Asli também teria algumas, mas não era muito, pouco mais do que nada, mas eles tinham de se arranjar. Disso ela tinha a certeza, eles iriam conseguir arranjar-se, mas se ao menos Asli regressasse em breve, pois aquela coisa do barco, não, ela não deve pensar nisso, seja como for. E Álida ouve a mãe Erdiz, ela é tão morena e tão feia como o pai, e tão preguiçosa como ele, sempre a escapar-se aos seus deveres, diz a mãe Erdiz. Como irá ela sair-se na vida? Ainda bem que a irmã Oline, quem irá tomar conta da quinta, porque Álida teria sido uma inútil, isto teria sido uma confusão. Ouve a mãe dizer, em seguida ouve a irmã Oline dizer que ainda bem que é ela quem tomará conta da quinta, a bela quinta que elas têm aqui no penhasco, diz a irmã Oline. E Álida ouve a mãe dizer o que irá acontecer a Álida. Bem, ela não faz a mínima ideia, e Álida diz-lhe só que não se preocupe, ela própria tão pouco se importa com isso. E depois Álida sai e vai até a colina onde ela e Asli se encontravam habitualmente. Quando se aproxima, vê Asli ali sentado, e ele parece-lhe pálido e abatido, e ela apercebe-se de que os olhos negros dele estão úmidos e sabe que algo aconteceu. E então Asli olha para ela e diz-lhe que a mãe Sil já morreu, e que agora Álida é a única pessoa que lhe resta, e ele deita-se. A Álida vai se deitar ao lado dele, e ele põe os braços à volta dela e aperta-a contra si, e depois diz-lhe que encontrou a mãe morta esta manhã. Ela estava deitada na cama, e os seus grandes olhos azuis cobriam-lhe todo o rosto. Diz ele, mantém Álida apertada contra si, e depois fundem-se um no outro, e só se ouve o suave murmúrio do vento nas árvores. E eles permanecem ausentes, e sentem vergonha, e matavam e falam e já não pensam, e depois ficam ali deitados na colina, e sentem vergonha, e sentam-se e ficam ali sentados na colina a olhar para o mar. Imagine se fazermos uma coisa destas no dia em que morreu a mãe Silja, diz Asli. Pois, diz Álida. E Asli e Álida levantam-se e ficam ali de pé a compor a roupa, e depois ficam parados a olhar para as ilhas no mar a ocidente, para as Todesteinen. Estás a pensar no pai Sigvald, diz Álida. Sim, diz Asli. E levanta a mão no ar e fica parado com a mão contra o vento. Mas tens-me a mim, diz Álida. E tu tens-me a mim, diz Asli. E em seguida Asli começa a agitar a mão para trás e para diante num aceno. Estás a acenar aos teus pais, diz Álida. Sim, diz Asli. Também consegues senti-los, diz ele. Sim, sinto que estão aqui, diz ele. Ambos estão aqui agora, diz ele. E depois Asli baixa a mão e move-a na direção de Álida e afaga-lhe a face, e depois segura a mão dela na sua e ficam ali parados. Mas imagina, diz Álida. Sim, diz Asli. Imagina que, diz Álida. E põe a outra mão sobre o ventre. Sim, imagina que, diz Asli. E depois sorriem um para o outro e começam a descer o penhasco de mão dada, e Álida vê que Asli está ali de pé no soalho do sótão, e tem o cabelo molhado, e há dor no seu rosto, e ele tem um aspecto cansado e abatido. Onde estiveste, diz Álida. Não, em parte nenhuma, diz Asli. Mas estás todo molhado e frio, diz ela. E depois diz a Asli que venha deitar-se agora, mas ele continua ali de pé. Mas não fiques aí de pé, diz ela. E ele continua ali parado, de pé. O que se passa, diz ela.
E ele diz-lhe que tem de partir agora, o barco está pronto. Mas não queres dormir um pouco, diz Álida. Devíamos ir, diz ele. Só um pouco, tens de descansar um pouco, diz ela. Não muito, só um pouquinho, diz ela. Estás cansada, diz Asli. Sim, diz Álida. Estiveste a dormir, diz ele. Acho que sim, diz ela. E ele continua ali de pé no soalho, debaixo do teto inclinado. Mas então vem, diz ela. E estende os braços para ele. Temos de partir em breve, diz ele. Mas para onde, diz ela. Para Bjorgvin, diz ele. Mas como, diz ela. Navegamos, diz ele. Então precisamos de um barco, diz ela. Eu arranjei um barco, diz Asli. Vamos descansar um pouco primeiro, diz ela. Então só um pouquinho, diz ele. Assim também a roupa pode secar um pouco, diz ele. E depois Asli despe-se e espalha a roupa no soalho. E Álida levanta o cobertor de lã. E Asli mete-se na cama com ela e deita-se juntinho dela. E ela sente como ele está frio e molhado e pergunta-lhe se correu tudo bem. E ele diz que sim, que correu tudo bem, sim. E pergunta-lhe se ela esteve a dormir. E ela diz-lhe que acha que sim. E ele diz que podem descansar um pouco agora e depois tem de levar alguma comida, tanta quanto lhe seja possível, e talvez algum dinheiro também, se conseguirem encontrar algumas notas em algum sítio, e depois tem de meter-se no barco e pôr-se ao largo antes do alvorecer e da manhã. E ela diz que sim, que farão aquilo que ele achar melhor, diz ela. E depois ficam ali deitados, e ela vê Asli ali sentado com seu violino, e ela está de pé a escutá-lo e ouve a canção vinda do seu próprio passado, e ouve a canção vinda do seu próprio pai Eslaka cantar, e sabe que tudo está predestinado, e que tem de ser assim. E ao pousar a mão sobre o ventre sente a criança mexer-se e pega na mão de Asli e coloca sobre o ventre, e a criança volta a mexer-se. E então ouve Asli dizer que deviam partir imediatamente enquanto ainda está escuro, que é um melhor, diz ele, mas está tão cansado, diz ele, que se adormecer agora pode dormir profundamente durante muito tempo, e por isso não pôde fazê-lo. Eles têm de alcançar o barco, diz Asli e senta-se na cama. Não podemos ficar deitados só mais um bocadinho, diz Álida. Fica tu deitada mais um bocadinho, diz Asli. E põe-se de pé no soalho. E Álida pergunta-lhe se quer que acenda a luz, e ele diz que não é preciso e começa a vestir-se. E Álida pergunta-lhe se a roupa dele está seca. Não, diz ele, seca não está, mas também já não está muito molhada, diz ele. Continua a vestir-se e Álida senta-se na cama. Agora vamos para Bjorgvin, diz ele. Vamos viver em Bjorgvin, diz Álida. Sim, vamos sim, diz Asli. E Álida levanta-se e acende a luz. Só agora pode ver quão transtornado e agitado Asli parece, e então começa a vestir-se. Mas onde vamos viver, diz ela. Temos de encontrar alojamento algures, diz ele. Tem de ser possível, diz ele. Há tantas casas em Bjorgvin, lá há tanto de tudo, portanto isto deve resolver-se, diz ele. Se não houver um quarto para nós em nenhuma de todas aquelas casas em Bjorgvin, então não sei o que fazer, diz Asli. E depois apanha ambos os fardos e coloca-os sobre os ombros e pega no estojo do violino. E Álida pega no candeeiro e abre a porta e sai à frente dele. E ela desce devagar e silenciosamente a escada. E ele desce devagar e silenciosamente a escada atrás dela. Vou buscar alguma comida, diz Álida. Ótimo, diz Asli. Eu espero por ti no quintal, diz ele. E Asli sai para o corredor, e Álida vai à despensa, e encontra 2 sacos de rede onde mete charcutarias, pão ázimo e manteiga, e depois sai para o corredor, e ao abrir a porta vê Asli parado no meio do quintal, e estende-lhe os sacos e ele vem recebê-los. Mas o que vai dizer a tua mãe, diz ele. Ela que diga o que lhe apetecer, diz Álida. Sim, mas, diz ele.
E Álida entra novamente no corredor e vai até a cozinha. E ela sabe onde a mãe costuma esconder o dinheiro, no cimo do aparador, dentro de um pequeno baú. E Álida vai buscar um banco e encosta-o ao armário e depois trepa para cima do banco e abre o armário e ali, bem no fundo, deita a mão ao baú e solta-o com esforço e abre o baú e pega nas notas que lá estão e empurra de novo o baú para o fundo do armário. Fecha a porta do armário e fica em pé em cima do banco com as notas na mão e nisto abre-se a porta da sala e ela vê a cara da mãe iluminada pela luz do candeeiro que ela segura à sua frente. O que estás a fazer? Diz a mãe Erdiz. E Álida, que ficou parada, desce do banco. O que tens na mão? Diz a mãe Erdiz. Nem penses, diz ela. Não, tu és incrível, diz ela. Já chegaste ao cúmulo de roubar, diz ela. Vou te dar uma surra, diz ela. Roubar a tua própria mãe, diz ela. Como é possível, diz ela. És exatamente como o teu pai, diz ela. Ralé como ele, diz ela. E és uma vadia, diz ela. Olha para ti, diz ela. Dá-me o dinheiro, diz ela. Dá-me o dinheiro imediatamente, diz ela. Sua puta, diz a mãe Erdiz. E nisto agarra a mão de Álida. Solta-me, diz Álida. Larga, diz a mãe Erdiz. Larga, sua puta, diz a mãe Erdiz. Não largo, não, diz Álida. Roubar a tua própria mãe, diz a mãe Erdiz. E Álida bate na mãe Erdiz com a mão que tem livre. Estás a bater na tua própria mãe, diz a mãe Erdiz. Não, tu ainda és pior do que o teu pai, diz ela. Não deixo que ninguém me bata, diz ela. E Erdiz agarra e puxa o cabelo de Álida e Álida grita e a seguir agarra e puxa o cabelo da mãe Erdiz. E então aparece Asli e ele agarra na mão de Erdiz e afrouxa o aperto e depois fica ali a segurá-la com força. Sai, diz Asli. Vou lá para fora, diz Álida. Sim, vai, diz ele. Leva o dinheiro e vai para o quintal e espera lá, diz Asli. E Álida segura no dinheiro e sai para o quintal e fica lá junto dos fardos e dos sacos de rede e está frio e ela consegue ver as estrelas e a lua brilhar, mas não consegue ouvir nada. E então vê Asli a sair de casa e ele vem ao seu encontro e ela dá-lhe as notas e ele aceita-as, dobra-as e depois mete-as no bolso. A seguir Álida pega nos sacos de rede, um em cada mão, e Asli levanta os fardos com tudo o que eles possuem e coloca-os sobre os ombros. E leva o estojo do violino na mão e depois diz que deviam ir-se embora já e então começam a descer o penhasco e nenhum dos dois diz nada e está uma noite de céu limpo com estrelas brilhantes e uma lua cintilante e eles descem o penhasco e embaixo fica o ancoradouro onde se encontra o barco atracado. Podemos simplesmente levar o barco, diz Álida. Sim, podemos, diz Asli. Mas, diz Álida. Podemos levar o barco com segurança, diz Asli. Podemos levar o barco e podemos navegar até Jorgvin, diz ele. Tu não precisas de ter medo, diz ele. E Álida e Asli descem até o barco, ele puxa-o para a terra, mete lá dentro os fardos e os sacos de rede e o estojo do violino, e Álida entra e a seguir Asli desamarra o barco e rema para o largo e diz que está bom tempo, a lua brilha, as estrelas cintilam, está frio e o céu está limpo, e sopra um vento favorável para navegar em direção ao sul, diz ele. Finalmente eles vão poder navegar até Jorgvin e sem problemas, diz ele e Álida não quer perguntar-lhe se ele sabe o caminho. E Asli diz que se lembra da vez em que ele e o pai Sigvald navegaram até Jorgvin. Ele sabe para onde tem de navegar, diz ele e Álida vai sentada no banco central e vê Asli recolher os remos, içar a vela e depois vê-o sentar-se ao leme e o barco desliza para o largo, para longe de Dilgja e Álida volta-se e vê, tanto quanto permite a claridade desta noite de fim de outono, penhasco. A casa parece-lhe decadente, e vê a colina onde ela e Asli se encontravam habitualmente, e onde ela engravidou, onde foi concebida a criança que ela está prestes a dar à luz, aquele é o lugar dela, é lá que ela se sente em casa e Álida vê o ancoradouro onde ela e Asli moraram durante alguns meses e depois o barco navega para lá do promontório e ela só vê montanhas, ilhotas e recifes, e o barco continua a avançar devagar. Talvez possas deitar-te e dormir, diz Asli. Posso, diz Álida.
Evidentemente, diz Asli. Embrulha-te bem nos cobertores de lã e depois deita-te na proa do barco, diz ele. E Alida abre um dos fardos e tira os 4 cobertores que eles trouxeram, faz uma cama na proa do barco e embrulha-se bem num dos cobertores e depois deita-se ali e vai ouvindo o mar que embate contra o barco e deixa-se cair naquele suave embalar e tem uma sensação de bem-estar e calor, mesmo ali deitada ao relento nesta noite fria, e olha para as estrelas claras e para o disco brilhante da lua, lá em cima. A vida começa agora, diz ela. Agora vamos a navegar no mar da vida, diz ele. Acho que não consigo adormecer, diz ela. Mas podes ficar aí deitada a descansar, diz ele. É bom estar aqui deitada, diz ela. É bom que te sintas bem, diz ele. Sim, nós estamos bem, diz ela. E escuta o vai-vem do mar, e a lua brilha e é como um dia estranho, e o barco desliza e desliza em frente, em direção ao sul, ao longo da costa. Não estás cansado, diz ela. Não, estou bem desperto, diz ele. E então ela vê à sua frente a mãe Erdiz a chamar-lhe de puta e a seguir vê a mãe Erdiz numa véspera de Natal, a entrar na sala de estar com a travessa das costeletas, alegre e bela e bondosa, sem aquela dor profunda em que mergulhava frequentemente, e Álida simplesmente fora-se embora sem dizer adeus à mãe Erdiz nem à irmã Oline. Ela pegou em toda a comida que conseguiu encontrar e meteu-a nos 2 sacos de rede e pegou em todo o dinheiro que havia em casa e depois simplesmente foi-se embora e de certeza que nunca mais irá voltar a ver a mãe Erdiz. Ela sabe disso, e a casa no penhasco acabou ela de ver pela última vez. Disso tenha certeza, e nunca mais irá voltar a ver Dilja. Se ao menos não tivesse partido, então poderia ter ido ter com a mãe e ter-lhe dito que nunca mais a viria atormentar, nem agora nem mais tarde na vida. Ela estava de partida, cortado relações uma com a outra. Ela ter-lhe dito que nunca mais se voltariam a atormentar uma outra e que ela nunca mais voltaria a vê-la, tal como nunca mais voltou a ver o pai Slack depois de ele ter desaparecido. Agora ela estava de partida e nunca mais regressaria, e quando a mãe Erdiz lhe perguntasse para onde iam, Álida dir-lhe que não devia preocupar-se com isso e a mãe Erdiz diria que, em todo caso, queria dar-lhes um pouco de comida para a viagem e teria preparado um farnel para eles e em seguida a mãe Erdiz teria ido buscar o baú do dinheiro e ter-lhe dado algumas notas e dito que não queria mandar embora a filha para o grande mundo sem um tostão no bolso, e agora talvez ela nunca mais volte a ver a mãe. E Álida abre os olhos e vê que as estrelas entretanto desapareceram e que já não é de, e ela senta-se e vê Asli sentado junto do leme. Já acordaste, diz ele. Ainda bem, diz ele. Um bom dia para ti, diz ele. E um bom dia para ti também, diz ela. Ainda bem que já acordaste, porque em breve vamos entrar no Vagem, em Bjorgvin, diz ele. E Álida levanta-se e vai sentar-se no banco central e olha para sul. Em breve chegaremos lá, diz Asli. Olha, além à frente, diz ele. Atravessamos este fiord e dobramos um promontório e a seguir entramos no fiord Bifjorden, diz ele. E depois, quando tivermos entrado no Bifjorden, de lá é caminho direto para Vagem, diz ele. E Álida vê apenas paredes de montanhas de ambos os lados do fiord, nenhuma só casa à vista, e eles vão a navegar em direção a Bjorgvin e o vento está a amainar, e eles permanecem deitados à deriva, comem carne curada e pão asmo e bebem água para acompanhar, apanham um pouco de vento e o vento que apanham é favorável e assim navegam até entrarem deslizar no Vagem na tarde desse dia, e encostaram e amarraram o barco no cais, e a seguir Asli desembarcou e em terra perguntou se alguém lhe queria comprar o barco. Primeiro o interesse não foi grande, mas como ele ia descendo o preço, acabou por conseguir vender o barco por algum dinheiro. E deste modo juntaram também esse dinheiro. Depois Asli e Álida ficaram ali parados no cais com os 2 fardos, e com os 2 sacos de rede, e com o estojo do violino e o violino do pai Sigvald, e com algum dinheiro que também tinham.
Depois começaram a caminhar. E para onde iam era pouco importante, disse Asli. Deveriam simplesmente dar uma volta e uma olhadela em redor, pois ainda que ele tivesse estado antes em Bjorgvin, não podia dizer que conhecia a cidade assim tão bem, disse ele, mas que era grande. Sim, a cidade de Bjorgvin era grande, era uma das maiores, talvez até a maior cidade da Noruega, disse ele, e Alida disse que ela nunca antes tinha ido além de Torsvik, e isso já era uma grande coisa para ela. Por isso agora, aqui nesta grande cidade de Bjorgvin, cheia de casas e de pessoas por todo o lado, ela não conseguiria orientar-se nesta imensidão, levaria anos até se sentir em casa aqui, disse Alida, mas que era emocionante estar aqui. Lá isso era, com tanta coisa para ver, com tanta coisa a acontecer a todo instante, disse ela, e Asli e Alida caminharam ao longo do cais, bordejado do lado superior por todos e depois todos aqueles barcos ancorados do lado oposto, por baixo das casas, barcos de todos os tipos, barcos de 4 remos e pequenos barcos de carga e qualquer outro tipo de barco que se possa imaginar. E além ao fundo fica a Praça do Mercado, disse Asli. A Praça do Mercado, disse Alida. Nunca ouviste falar da Praça do Mercado em Bjorgvin, disse ele. Sim, talvez tenha ouvido, agora que penso nisso, disse Alida. É onde as pessoas da região, como eu e tu, vendem os seus produtos, disse Asli. Sim, disse Alida. Chegam com os seus barcos e trazem peixe e carne e legumes e o que quer que tenha para vender, e vendem-nos além, na Praça do Mercado, disse Asli. Mas além não vem ninguém de Dilja, ou vem, diz Alida. Eu diria que por vezes vem, diz Asli. E a ponta, é além, por trás do sítio onde os barcos estão ancorados, que fica a Praça do Mercado. Além, onde vês toda aquela gente e todas as bancas, é além que fica, diz ele, e a Alida diz que eles não precisam de passar por lá, porque é que eles não atravessam para o outro lado da rua, onde há menos gente, e é mais fácil para eles caminharem ali, diz ela, e então eles atravessam a rua e na encosta por trás deles veem que há muitas casas. Por isso acham que deviam passar por todas aquelas casas e perguntar se havia alojamento. Diz Asli, há além tantas casas que, certamente, vão poder alugar alguma coisa, diz ele. E depois, diz Asli. Sim, diz Alida. Depois tenho de voltar a sair e procurar trabalho, porque algum rendimento temos de ter, diz ele. Queres ir procurar trabalho, diz Alida. Sim, diz Asli. Onde, diz Alida. Acho que vou ter de descer à Praça do Mercado, ou ir ao cais e procurar lá, diz Asli. E talvez haja também alguma taberna onde eu possa tocar, diz ele, e a Alida não diz nada. E eles entram na rua que fica entre as casas mais próximas, e a Alida diz que não podem simplesmente ir bater a porta da primeira casa que encontrarem pela frente. E Asli diz que podem sim. E eles param e Asli bate a porta e uma velha mulher vem abrir, olha para eles e diz o que desejam. E Asli pergunta se ela tem na sua casa um quarto para alugar. E a velha mulher repete quarto para alugar, e a seguir diz-lhes que eles têm de ir procurar quarto para alugar no sítio de onde vieram e não aqui em Bjorgvin. Aqui não precisam de mais gente, diz ela, e em seguida fecha-lhes a porta na cara e eles ouvem-na repetir quarto para alugar, enquanto volta a entrar em casa a coxear quarto para alugar, e eles olham um para o outro e sorriem e depois atravessam para o outro lado da rua e vão bater a porta da casa em frente e passado abrir uma rapariga, que olha para eles, um pouco incrédula, e quando Asli lhe pergunta se tem um quarto para alugar, ela sorri e diz que para ele poderão sempre arranjar-lhe um quarto, mas para aquela ali é mais difícil, diz ela. Se ela tivesse vindo há uns meses, teriam podido arranjar um quarto para ela também, mas agora, no estado em que se encontra, é bem mais difícil, diz a rapariga, e fica ali de pé encostada ao umbral da porta e depois olha para Asli. Queres entrar ou não? Diz a rapariga. Não posso ficar aqui parada, diz ela. Então, responde-me, diz ela. E Alida olha para Asli e segura-o pela manga. Vem, vamos embora, diz Alida. Sim, diz Asli. Sim, então vão, diz a rapariga. Vem, diz Alida.
e puxa suavemente por Asli, e então a rapariga solta uma gargalhada e vai para dentro e fecha a porta, e eles ouvem-la dizer: não, como é possível um rapaz tão bem parecido com uma vadiazeca destas? Diz ela, e então alguém responde que é quase sempre assim, que é um costume, diz alguém, e outra pessoa diz que é sempre assim, e depois Alida e Asli continuam a percorrer a rua e caminham um bom bocado pelo meio do aglomerado de casas. Aquela tipa era horrível, diz Alida. Sim, diz Asli. E continuam a andar e param em frente da porta de outra casa. Batem e quem vem abrir não importa. Um quarto para alugar ninguém tem. Não tem espaço. Não alugam quartos. A dona da casa não se encontra. Ou é uma coisa ou é outra. Mas uma coisa é sempre a mesma. Não tem nenhum quarto para lhes alugar. E Asli e Alida continuam a caminhar pelo meio de todas as casas. Na sua maioria são casas pequenas, muito juntas umas às outras, e pelo meio delas esgueira-se uma rua estreita, e em alguns sítios há uma rua ligeiramente mais larga entre as casas, e onde estão ou para onde vão. Isso não sabe Asli nem a Alida, nem que seria tão difícil conseguir um teto onde abrigar-se, encontrar um refúgio onde proteger-se do frio e da escuridão ali em Bjorgvin. Não, isso nunca eles teriam podido imaginar, pois Asli e Alida continuaram a calcorrear as ruas de Bjorgvin durante toda a tarde e até ao anoitecer, e batiam as portas, uma após as pessoas, uma após outra, e as respostas que recebiam eram respostas muito diferentes, mas o que ouviam mais frequentemente era que não tinham quartos para alugar, que o quarto já estava alugado, assim lhes diziam. E agora já Alida e Asli tinham calcorreado as ruas de Bjorgvin durante muito tempo, e agora detêm-se e ficam parados imóveis, e Asli olha para Alida, para os seus longos cabelos, negros e fartos e ondulantes, para os seus olhos negros e tristes. Estou tão cansada, diz Alida. E Asli apercebe-se de que a sua querida, a sua amada rapariga tem um aspecto tão cansado, e não deve fazer bem a uma mulher grávida que em breve vai dar à luz estar tão cansada como Alida provavelmente está agora. Não, isso não deve fazer bem. Não podíamos em breve sentar-nos um pouco, diz Alida. Sim, acho que podemos, diz Asli. E continuam a palmilhar, e nisto começa a chover, e eles continuam a caminhar debaixo de chuva, e ficam encharcados, e sentem que o frio se lhes entranha no corpo. Agora está escuro, agora está frio, estamos no fim do outono, e eles não têm onde se abrigar da chuva e do frio e do escuro. Se ao menos tivessem um sítio onde pudessem sentar-se, num quarto quente. Sim, se ao menos tivesse isso. É que estou cansada, diz Alida. Agora também começou a chover, diz ela. Pelo menos precisamos de encontrar um lugar onde possamos ficar debaixo de um teto, diz Asli. Não podemos andar por aí à chuva encharcados, diz ele. Não, diz Alida. E pega nos seus sacos e continua a caminhar à chuva. Tens frio, diz Asli. Sim, estou encharcada e tenho frio, diz Alida. E param de novo, ficam ali parados à chuva, no meio da rua, e depois vão encostar-se a uma parede, debaixo de um beiral, e ficam ali de pé encostados à parede. O que vamos fazer? Diz Alida. Temos de encontrar um abrigo para passar a noite, diz ela. Sim, diz Asli. Devemos ter batido a umas 20 portas, pelo menos, para perguntar por um quarto, diz Alida. Mais do que isso, diz Asli. Mas ninguém nos quer na sua casa, diz ela. Não, diz ele. Já faz demasiado frio para dormir na rua e nós estamos encharcados, diz ela. Pois, diz ele. E eles ficam ali de pé durante um bom bocado sem dizer nada, e continua a chover, e está frio e está escuro, e agora já não se vê ninguém nas ruas. Hoje durante o dia via-se muita gente nas ruas, gente de todo tipo, jovens, idosos, mas agora parece que estão todos recolhidos no interior das suas casas, com luz e calor, porque agora a chuva cai do céu com maior intensidade e acumula-se em poças à frente deles, e a Alida pousa os sacos de rede no chão
chão, e ela agacha-se e o queixo descai-lhe sobre o peito, e as pálpebras descaem-lhe sobre os olhos, e Alida fica assim agachada, e adormece, e Asli também está tão cansado, já passou tanto tempo, desde que eles se deitaram sem terem podido dormir em casa da mãe Herdis no penhasco, e depois se levantaram, e se meteram no barco, e começaram a navegar em direção ao sul até Bjorgvin, a longa travessia para Bjorgvin, mas que até correu bem, pois apanharam vento favorável da noite, o vento só amainou ao fim da manhã, e eles continuaram deitados no barco, que deslizava, e agora Asli está tão cansado que podia dormir de pé ali mesmo onde se encontra, mas não pôde fazê-lo. Não pode dormir agora, mas acaba por fechar os olhos, e ver que o fiord hoje está calmo, é azul cintilante, e o mar ao largo é azul cintilante, e o barco está a oscilar levemente na enseada, e as montanhas em redor do ancoradouro são verdes, e ele está sentado no banco e segura o violino na mão, depois apoia o violino no ombro, e começa a tocar, e lá ao longe, no penhasco, vê Alida correr ao seu encontro, e é como se o tocar dele e os movimentos dela se misturassem com o dia luminoso e verde. Uma enorme felicidade faz com que o tocar dele se funda com tudo o que cresce e respira, e ele sente que o seu amor por Alida corre dentro dele e transborda para a música que ele toca, e transborda para tudo o que Alida chega junto dele, senta-se no banco ao seu lado, e ele continua a tocar, e Alida põe-lhe uma mão na coxa, e ele toca sempre, e o tocar dele é tão alto como o firmamento, e tão profundo como o firmamento, porque Alida e Asli conheceram-se ontem e combinaram que ela viria cá abaixo ter com ele, mas eles ainda mal se tinham falado antes. Ontem foi a primeira vez que se falaram, embora já se tivessem visto, e tinham se sentido atraídos um pelo outro desde que eram adultos, e tinham atingido a idade em que os rapazes reparam nas raparigas, e as raparigas reparam nos rapazes. Logo da primeira vez que se encontraram viram o íntimo um do outro, ambos sabiam isso, sem que nada fosse dito, e ontem à noite conversaram pela primeira vez, e começaram a conhecer-se, pois ontem à noite Asli acompanhou o pai Sigvald quando este foi tocar na boda na quinta de Leitet, onde o pai Sigvald também fora tocar no serão, e na noite em Mãe Silja, quando se casara o fazendeiro de Leitet, e ontem à noite foi a filha deste que se casou, e quando Asli ouviu dizer que o pai Sigvald ia tocar na boda, perguntou-lhe se podia acompanhá-lo. Sim, acho que podes, disse o pai Sigvald. Creio que só posso dizer que sim, disse ele. Não há maneira de evitá-lo, claro, também tu vais ser tocador de violino, disse ele. E o pai Sigvald disse que se tinha de ser assim, então seria assim mesmo. Ele era tocador de violino, e o filho viria a ser tocador de violino, porque até já se tinha tornado um bom tocador de violino. No que respeitava à arte de tocar, o filho era já um exímio tocador de violino, e quando se é tocador de violino, então é-se mesmo, pouco ou nada a fazer em relação a isso. Ele era tocador de violino e o filho também seria, o que não era de surpreender, pois tanto o seu pai, o velho Asli, como o seu avô paterno, o velho Sigvald, tinham sido ambos tocadores de violino. Ser tocador de violino parecia ser o destino da família, ainda que ser tocador de violino fosse muitas vezes considerado uma fatalidade. Bem, talvez fosse assim, dizia o pai Sigvald, mas quando se é tocador de violino, pois então é-se mesmo, e se era este o caso, não havia nada a fazer. Bem, pela opinião, dizia o pai Sigvald, e quando lhe perguntavam de onde vinha aquela sua inclinação, ele respondia que provavelmente vinha da dor, de algum lamento, ou simplesmente da dor em si, já que ao tocar podia aliviar a dor e evadir-se, e a evasão podia transformar-se em alegria e felicidade. Por isso havia que tocar, por isso ele tinha de tocar. Ao que parece, muitas pessoas guardariam dentro de si alguma desta dor, e por isso muita gente gostava de ouvir tocar. Talvez assim fosse porque a música elevava a vida deles e lhes dava estatura, quer estivessem numa festa fúnebre ou a celebrar uma boda, ou as pessoas se encontrassem simplesmente para dançar e festejar, mas então porque eram eles os únicos a que tinha de carregar o destino de tocadores de violino. Bem, ele não sabia dizer porquê, claro que não, nunca tivera sequer muitos conhecimentos ou sabedoria, mas era um bom tocador de violino desde rapazinho.
da idade do Asli, do mesmo modo que Asli também era agora um bom tocador de violino. Eram parecidos em tantas coisas, ele e Asli, dizia o pai Sigvald, e tal como ele acompanhara era da idade do Asli, e sempre que o avô de Asli ia tocar em bodas, do mesmo modo também Asli ia agora acompanhar o pai e adquirir treino, e mais tarde, no verão, também ele acompanharia o pai quando este fosse tocar em bailáricos e acompanharia o pai quando este fosse tocar em festas fúnebres, do mesmo modo que ele próprio tinha acompanhado seu pai em bodas, em festas fúnebres, em bailes. Mas será que ele gostava? Será que ele gostaria que o filho também viesse a ser tocador de violino? Bem, essa era uma questão totalmente diferente, mas também ninguém lhe iria fazer essa pergunta. Sobre o destino de um tocador de violino ninguém faz perguntas. O destino de um tocador de violino é apenas isso, o destino, pois aquele que nada possui tem de se arranjar da melhor maneira que pode com as dádivas que Deus lhe concedeu. Assim era a vida. Esta noite vais estrear-te como tocador de violino, disse o pai Sigvald. E acrescentou que podiam ir juntos para a boda e depois de ele ter tocado um bocado, então Asli pegaria no violino e tocaria uma ou duas melodias, disse ele. Eu toco até o baile já estar bem encaminhado e a seguir pegas tu no violino, disse ele. E depois o pai Sigvald e Asli vestiram o seu melhor traje, e a mãe Silja deu-lhes boa comida e aconselhou-os a portarem-se bem e a não beberem em demasia nem a meterem-se em confusões, disse ela, e assim lá foram o pai Sigvald com o estojo do violino numa das mãos e a seu lado Asli quando tinha percorrido um bom bocado do caminho e estavam perto da quinta de Leitete, o pai sentou-se e sacou do violino, afinou e tocou alguns acordes, e a seguir tirou uma garrafa de dentro do estojo e bebeu um bom trago e depois tocou um pouco mais, cuidadosamente, como se estivesse à procura de um caminho, e depois o pai Sigvald passou a garrafa a Asli e disse-lhe que bebesse um trago, e Asli bebeu e em seguida passou-lhe o violino e disse-lhe que aquecesse um pouco o violino e que aquecesse também os dedos. Tocava-se sempre melhor seguindo este ritual, em que uma pessoa ia tocando devagar melhor, quase desde o nada e sempre para melhor, desde o nada e até algo grandioso, disse ele e então Asli sentou-se e tentou exceder-se a si próprio a tocar quase desde o nada, começou a tocar quase cá no fundo e depois, lentamente e tão baixo quanto podia, foi tocando cada vez melhor. Sim, é isso mesmo, disse o pai Sigvald. Já és um tocador mestre, disse ele. Estás a exceder-te a ti próprio a tocar, como se nunca tivesses feito outra coisa, disse ele. E depois o pai Sigvald bebeu outro trago da garrafa e Asli passou-lhe o violino. E o pai Sigvald passou a garrafa a Asli e este bebeu outro trago. E depois ficaram ambos ali sentados sem dizer nada. O destino de um tocador de violino é uma fatalidade, disse então o pai Sigvald. Sempre ausente, sempre a viajar, disse ele. Sim, disse Asli. Sim, sempre ausente dos seus entes queridos e de si próprio, disse o pai Sigvald. Sempre a entregar-se aos outros, disse ele. Sempre, disse ele. Nunca se é inteiramente dono de si próprio, disse ele. Sempre a tentar completar os outros, disse ele. E depois o pai Sigvald disse que para ele o seu amor pela mãe Silja e por Asli era tudo na vida e que não queria andar sempre em viagem a tocar, mas que outra coisa poderia fazer. O que possuía ele? Nada, nenhuma única coisa, a não ser o violino e ele próprio e o seu malfadado destino de tocador de violino, disse o pai Sigvald. Em seguida pôs-se de pé e disse que era melhor seguirem para a quinta de Leitete para fazerem aquilo que era suposto fazerem pelo que eram pagos. E depois disse a Asli que podia ficar ali pelo pátio e fazer o que lhe apetecesse, e quando a noite avançasse e o baile já estivesse encaminhado, ele podia entrar e pôr-se num lugar onde o pai pudesse vê-lo e acenar-lhe ia para fazer uma pausa, e então pegaria a Asli no violino. Depois tocas uma ou duas melodias, disse o pai Sigvald. E com isto também tu terás iniciado a tua carreira de tocador de violino, disse ele. Foi assim que o teu avô, de quem recebeste o nome, se iniciou como tocador de violino, diz ele. E agora também tu te vais iniciar da mesma maneira, diz ele. E foi assim que eu me iniciei quando era jovem, diz ele.
E Asli apercebe-se de algo turvo na voz do pai Sigvald. Olha para ele e vê-o ali de pé com lágrimas nos olhos. E Asli vê as lágrimas começarem a correr-lhe pela cara abaixo e as faces dele endurecem. E depois ele leva as costas da mão aos olhos e enxuga as lágrimas. Agora vamos embora, disse o pai Sigvald. E Asli vê à sua frente as costas do pai Sigvald, à medida que ele caminhava, e constatou que o seu longo cabelo, preso na nuca com um pedaço de cordel, o cabelo que fora negro, tão negro como o cabelo de Asli, se tornara bastante grisalho, e também ficara muito ralo. E o pai Sigvald caminhava um pouco pesadamente, e já não era muito jovem nem era muito velho, e Asli ouve uma voz que diz que eles não podem ficar ali, e abre os olhos e à sua frente vê um chapéu negro, e alto sobre um rosto coberto de barba, e um homem parado com um longo bastão numa das mãos e uma candeia na outra, que segura mesmo em frente da cara de Asli, e ele está a olhar fixamente para Asli. Não podes ficar a dormir aqui encostado, diz o homem. Vocês não podem dormir aqui, repete o homem. E Asli repara que o homem traz vestido um longo sobretudo negro. Vocês têm de se ir embora, diz o homem. Sim, diz Asli. Mas nós não sabemos para onde ir, diz ele. Não tem nenhum sítio onde ficar, diz o homem. Não, diz Asli. Então devia levá-los comigo e metê-los no calabouço, diz o homem. Fizemos alguma coisa de mal, diz Asli. Por enquanto não, diz o homem. E em seguida dá uma gargalhada e baixa a candeia. Já não estamos no verão, diz o homem. Estamos no fim do outono, escuro, frio e úmido, diz ele. Mas onde podemos encontrar alojamento, diz Asli. Estás a perguntar-me, diz o homem. Sim, diz Asli. Há muitas hospedarias e albergues em Bjorgvin, diz o homem. Só aqui na rua em Sti há várias, diz ele. Hospedarias e albergues, diz Asli. Sim, diz o homem. E podemos arranjar lá alojamento, diz Asli. Claro que sim, diz o homem. Mas onde, diz Asli. Há uma além, um pouco mais adiante, do outro lado da rua, diz o homem. E olha e aponta. Na parede está escrito albergue, diz ele. Mas terão de pagar a vossa estadia, claro está, diz ele. Vão lá, diz ele. E depois o homem afasta-se e Asli vê Alida agachada ali ao lado, a dormir com o queixo enterrado no peito, e como é natural eles não podem ficar aqui, neste frio, nesta escuridão, nesta chuva, agora no fim do outono, mas só um pouco mais, deverão poder descansar só um pouco mais, isso faz-lhes a bem e Asli está tão cansado. Sente-se tão cansado que podia deitar-se ali e adormecer e ficar ali deitado a dormir durante uma semana, e depois também ele se agacha e põe a mão no cabelo de Alida e o cabelo dela está encharcado, e ele passa-lhe a mão pelo cabelo e mete-lhe os dedos entre os cabelos e fecha os olhos e sente-se tão pesado e tão cansado. Então vê o pai Sigvald sentado a tocar na sala de estar em Leitet, e o seu longo cabelo, negro e grisalho, está preso na nuca com um pedaço de cordel, e o pai Sigvald levanta o arco e os acordes ecoam no ar. Ele levanta-se e bebe um trago da garrafa e bebe um trago da caneca. Em seguida o pai Sigvald olha em volta, avista a Asli e acena-lhe de longe, e depois passa-lhe o violino. Agora é a tua vez, Asli, diz o pai Sigvald. Pois, assim é que é, diz ele. E também tens de beber um pequeno gole, diz ele. E estende a garrafa a Asli, e este bebe um valente trago e a seguir bebe outro trago e estende a garrafa ao pai Sigvald, e este passa a caneca a Asli. Também deves beber um gole de cerveja, diz ele. Um tocador de violino tem de tomar algo para lhe dar forças, diz o pai Sigvald. E Asli toma um gole de cerveja e passa novamente a caneca ao pai Sigvald, e depois senta-se no banco e coloca o violino no colo e dedilha as cordas para afinar o violino. Em seguida põe o violino ao ombro e começa a tocar, e não soa nada mal, e ele continua a tocar, e as pessoas começam a dançar, e ele continua a tocar, e esmera-se e não quer desistir. Ele só tem de continuar, ele tem de expelir a dor que o matela, tem de conseguir atenuar a dor, atenuá-la e aliviá-la,
tocá-la até que esta se vada e suba na sua leveza, ele conseguirá que isso aconteça e continua a tocar e encontra o ponto em que a música se eleva e ecoa e fica a pairar, sim, a pairar, sim, e então ele já não precisa de continuar, e então a música fica a pairar e espalha-se só por si própria e forma o seu próprio mundo, e todos os que conseguem ouvem isso, e Asli vê-a ali parada, ela está ali, ele vê Alida ali parada, ela está ali de pé com seu longo cabelo negro e ondulante e os seus olhos negros e tristes. E também ela consegue ouvir. Ela ouve o eco a pairar e fica a pairar também. Ela está calmamente parada e a pairar. E depois pairam ambos juntos, agora pairam juntos, ela e ele. Alida e Asli. E ele vê o rosto do pai Sigvald sorrir, nota-se felicidade no rosto dele e o pai Sigvald leva a garrafa à boca e bebe mais um valente trago. E Asli deixa a música tocar. E Alida está com ele. Nos olhos dela ele percebe que ela está com ele. E Asli deixa pairar o eco. E precisamente quando o eco está a esmorecer ele levanta o arco e deixa de novo o eco a pairar no vazio. E Asli levanta-se e estende o violino ao pai Sigvald e este envolve Asli num abraço e aperta-o contra si. E depois o pai Sigvald faz um trejeito com a cabeça, ajeita o violino no ombro, marca o tempo com os pés e começa a tocar. E Asli vai ter com Alida, onde ela se encontra com seu longo cabelo negro e os seus grandes olhos negros e tristes. E Alida vai ter com ele, e Asli coloca a mão no ombro dela e saem ambos e nenhum deles diz uma palavra até se encontrarem cá fora no pátio e ali permanecem e Asli retira a mão. Tu és o Asli, diz Alida. E tu és a Alida, diz Asli. E ali permanecem ambos sem dizer nada. Nunca falamos um com o outro antes, diz Asli. Não, diz Alida. E ali permanecem ambos e não dizem nada. Mas eu já te tinha visto antes, diz Alida. Também eu a ti, diz Asli. E ali permanecem ambos sem dizer nada. Tocaste tão bem, diz Alida. Muito obrigado, diz Asli. Eu sou governanta aqui na Quinta de Leitet, diz Alida. E hoje estive a servir na boda, mas agora que o baile começou já estou livre, diz ela. A minha mãe também foi governanta aqui, diz Asli. Vamos dar um passeio, diz ele. Com prazer, diz Alida. E ali à frente, ali está a colina de onde se pode avistar o mar, diz ela. Vamos até lá, diz ela. Sim, com prazer, diz Asli. E afastam-se ambos a caminhar lado a lado. E Alida aponta e diz que além à frente fica a colina de onde se pode avistar o mar, quando se está na colina não se pode ver a Quinta de Leitet nem as suas casas, e ainda bem que é assim, diz ela. Não tens irmãos, diz Alida. Não, diz Asli. Eu tenho uma irmã que se chama Oline, diz Alida. Mas eu não gosto da minha irmã Oline, diz ela. E tu, tens mãe e pai, diz ela. Sim, diz Asli. Eu tinha mãe e pai, mas o meu pai partiu já há muitos anos e não voltou mais, diz Alida. Ninguém sabe o que lhe aconteceu, diz ela. Sim, diz Asli. Desapareceu simplesmente, diz Alida. E sobem a colina e sentam-se sobre uma grande pedra plana que existe ali. Deixa-me dizer-te uma coisa, diz Alida. Sim, diz Asli. Quando estavas a tocar, diz ela. Sim, diz Asli. Quando estavas a tocar, ouvi o meu pai a cantar, diz Alida. Quando era pequena, ele cantava sempre para mim, diz ela. E é a única coisa de que me lembro sobre o meu pai Eslak, diz ela. Lembro-me da voz dele, diz ela. E a voz dele parecia-se com a música que tu tocas, diz ela. E em seguida senta-se mais perto de Asli e ficam sentados sem dizer nada. Então tu és a Alida, diz ele. Sim, eu sou a Alida e o que tem isso, diz ela. E a seguir solta uma gargalhada e diz que tinha apenas 3 anos quando o pai Eslak desapareceu para nunca mais voltar e que a recordação do canto dele é a única recordação que ela conserva do pai que, sem compreender porquê, diz ela, quando ouviu Asli a tocar, ouviu a voz do pai Eslak na música dele, diz ela e encosta a cabeça no ombro de Asli e começa a chorar e depois põe os braços à sua volta e aperta-se contra ele e a Alida fica ali sentada a chorar
chorar junto de Asli e ele não sabe bem o que dizer, o que fazer com as mãos, o que fazer consigo mesmo e então põe os braços à volta de Alida e mantém-na apertada contra si e depois ficam sentados a sentir-se mutuamente e sentem que ouvem a mesma coisa e sentem que agora pairam juntos e que estão juntos a pairar e no seu âmago Asli sente que se preocupa muito mais com Alida do que consigo próprio e que deseja para ela tudo o que de bom amanhã has de descer até ao ancoradouro, diz Asli. E lá posso tocar mais para ti, diz ele. Podemos sentar-nos no banco no exterior do ancoradouro e eu posso tocar para ti, diz ele. E Alida diz que sim, que irá lá. E depois podemos subir novamente até aqui, até a nossa colina, diz ela. E Asli e Alida levantam-se e ficam ali parados de olhos baixos e mal olham um para o outro e depois pegam na mão um do outro e deixam-se ficar ali simplesmente. E além ao longe vê-se um mar, diz Alida. É belo olhar para o mar, diz Asli. E depois não dizem mais nada pois já está tudo combinado e não há nada mais que tenha ou precise de ser dito, de certo modo foi tudo dito e foi tudo combinado. Tu tocas e o meu pai canta, diz Alida. E Asli estremece e desperta e olha para Alida. O que disseste, diz Asli. E Alida desperta e olha para Asli. Eu disse alguma coisa, diz ela. Não, talvez não tenhas dito nada, diz Asli. Que eu saiba não, diz Alida. Tens frio, diz Asli. Um pouco, diz Alida. Não, acho que não disse nada, diz Alida. Ouvi-te dizer algo sobre o teu pai, mas talvez tenha sido apenas algo que eu sonhei, diz Asli. Algo sobre o meu pai, diz Alida. Pois, devo ter sonhado, diz ela. Tu sonhaste, diz Asli. Sim, diz Alida. E Asli põe a mão no ombro dela. Era verão, diz ela. Estava calor, diz ela. E eu ouvi-te tocar, estava assentado no banco em frente do ancoradouro a tocar e era tão lindo de se ouvir. E depois chegou o meu pai caminhando e começou a cantar e tu tocavas, diz ela. Temos de nos levantar e ir embora daqui, diz Asli. Não podemos ficar aqui sentados a dormir, diz ele. Também dormiste, diz ela. Sim, parece que passei um pouco pelas brasas, diz ele. E Asli levanta-se. Temos de encontrar alojamento, diz ele e a seguir Alida também se levanta e estão ambos ali parados e depois Asli levanta os seus fardos e põe-nos sobre os ombros. Temos de continuar, diz ele. Mas para onde, diz ela. Parece que há um sítio a que chamam albergue aqui nesta rua, do outro lado da rua, e parece que podemos conseguir um quarto lá, diz Asli. E parece que esta rua se chama Rua Inste, diz ele. E Alida levanta os seus sacos de rede e fica ali parada. Alida, com o longo cabelo negro encharcado e colado ao longo do peito e com os olhos negros que brilham no escuro e com seu ventre enorme, fica ali parada e olha calmamente para Asli, e ele baixa-se e pega no estojo do violino e depois começam a percorrer a rua devagar na escuridão, ao frio, à chuva, agora no fim do outono, e atravessam a rua. Além, por cima daquela porta, está escrito albergue, diz Asli. Sim, tu é que sabes, diz Alida. E Asli avança e abre a porta e olha para Alida. Anda, vem, diz ele. E Alida avança devagar e passa por Asli e entra na casa e Asli entra atrás dela e lá dentro no escuro ele avista um homem que está sentado a uma mesa e sobre a mesa brilha uma vela. Bem-vindos, diz o homem. E olha para eles. Tem um quarto para nós, diz Asli. Talvez seja possível, diz o homem. E olha para eles e o olhar dele pousa no enorme ventre de Alida. Muito obrigado, diz Asli. E o homem continua a olhar para o enorme ventre de Alida. Bem, talvez seja possível, diz o homem. Muito obrigado, diz Asli. E o homem continua a olhar para o ventre de Alida. Vamos lá ver, diz o homem. E Alida olha para Asli. Por quanto tempo, diz o homem. Não sabemos, diz Asli. Podem ser alguns dias, diz o homem. Sim, diz Asli. Acabaram de chegar a Bjorgvin, diz o homem. E ele olha para Alida. Sim, diz ela. E de onde vem, diz o homem. De Dilja, diz Asli.
Dedilja, bem, diz o homem. Então podem alugar um quarto, diz ele. Porque vocês parecem estar muito molhados e frios, e não podem andar rua acima rua abaixo no frio da noite, a chuva, e no fim do outono, diz ele. Obrigado, diz Asli. E o homem debruça-se no livro que está em cima da mesa à sua frente. E Álida olha para Asli e pega-lhe no braço. Olha para Asli em modo suplicante e este não percebe nada, por isso ela puxava por ele à medida que se encaminhava para a saída. E Asli deixa-se ir e o homem levanta os olhos do livro e pergunta se afinal eles não vão ficar ali, mas se acharem que precisam de um sítio para ficar, então podem simplesmente voltar. Diz ele e Álida abre a porta e Asli segura a porta. E depois eles saem e ficam ali na rua e Álida diz que ali naquele albergue eles não podiam ficar. Será que ele não reparou em nada? Será que ele não reparou no olhar do homem que estava ali sentado? Será que ele não percebeu o que aquele olhar queria dizer? Será que ele não vê nada, não repara em nada? Será que é só ela que consegue ver? Diz Álida e Asli não percebe o que ela quer dizer. Mas tu estás tão cansada e estás tão molhada e tão fria, e eu tenho de encontrar alojamento para ti, diz Asli. Sim, diz Álida. E Asli e Álida começam a descer devagar a rua Inste debaixo da chuva e chegam a um largo aberto e continuam a avançar, passo a passo, e depois de terem contornado um aglomerado de casas, conseguem ver o Vargem pela abertura ao fundo da rua e à medida que avançam já conseguem ver o cais, e à frente deles caminha agora uma velha mulher, e Asli não a tinha visto, mas agora vê a caminhar à frente deles. Ela protege-se do vento e do frio e da chuva, e ela continua a caminhar, mas de onde é que ela saiu? Pois parece ter aparecido ali de repente, deve ter saído de alguma transversal algures à frente deles e ele não deu pela sua chegada, assim deve ter acontecido. Aquela ali à nossa frente, de onde saiu ela? Diz Álida. Eu ia a pensar na mesma coisa, diz Asli. Apareceu ali de repente, diz ele. Sim, de repente vi-a caminhar ali à nossa frente na rua, diz Álida. Estás muito cansada, diz Asli. Sim, diz Álida. E a velha mulher que caminha à frente deles para e saca de uma grande chave e introduz-la numa fechadura e abre a porta de uma casinha que se encontra despercebida na escuridão e franqueia a porta de entrada e Asli diz que aquela parece ser a primeira casa a que eles se dirigiram à procura de alojamento. Diz ele e Álida diz que sim, que lhe parece ser essa a casa e Asli apressa-se a deitar a mão ao puxador da porta e abre a porta. Tem um quarto para nós, diz ele. E a mulher volta-se lentamente para Asli e a água escorre do seu lenço e cai pela cara abaixo e ela segura uma candeia em frente de Asli. Ah, és tu outra vez, diz a mulher. Tu já hoje perguntaste isso, diz ela. E não te lembras do que eu disse, diz ela. Tens má memória, diz ela. Quarto para vocês, diz ela. Sim, precisamos de alojamento para esta noite, diz Asli. Não tenho alojamento para vocês, diz a mulher. Quantas vezes tenho de repeti-lo, diz ela. E Asli segura a porta e faz sinal a Álida com a cabeça e ela vem colocar-se na entrada. Então são vocês os dois que necessitam de alojamento, diz a mulher. Compreendo bem, diz ela. Deviam ter pensado nisso antes, diz ela. Antes de se terem metido nesta situação, diz ela. Não podemos andar na rua de um lado para o outro toda a noite, diz Asli. Não, mas quem é que o pode fazer debaixo desta chuva no fim do outono, diz a mulher. Agora não, debaixo desta chuva e com este frio não se pode, diz ela. Agora no fim do outono em Bjorgvin não, diz ela. E não temos para onde ir, diz Álida. Deviam ter pensado nisso antes, diz a mulher. Mas na altura não pensaste duas vezes, diz ela. E olha para Álida. Na altura tinhas outra coisa em mente, diz ela. Ao longo da vida já vi muitas outras como tu, diz ela. Vem-me parar aqui a casa constantemente, diz ela. E querem vocês que eu lhes dê alojamento, diz ela. A ti é o bastardo que vais parir, diz ela. O que é que pensam de mim, diz ela. Que espécie de pessoa pensam que eu sou, diz ela. Não, ponham-se já a andar, diz ela.
E em seguida a mulher levanta no ar o braço que tem livre e espanta-os dali. Mas, diz Asli. Não há mas nem meio mas, diz a mulher. E olha para Álida. Já tive muitas outras como tu aqui em casa, diz a mulher. Outras como tu, diz ela. Tipas como tu não merecem mais nada do que ficar ao relento e ao frio, não há outra hipótese, diz ela. Vejam bem, meter-se numa situação destas, diz ela. Vejam bem, e não pensou duas vezes, diz ela. E Asli põe um braço à volta dos ombros de Álida e guia até o vestíbulo e a seguir fecha a porta atrás dela. Não, sabes que mais, diz a mulher. Ou não, quem diria que eu também teria de passar por isto, Jesus me valha. Diz ela. E Asli pousa os fardos e o estojo do violino ali no vestíbulo e depois avança até junto da mulher, agarra na candeia e puxa da mão da mulher e depois detém-se e segura a luz diante de Álida. Isto vai custar-te caro, diz a mulher. Deixa-me passar, diz ela. E Asli barra-lhe o caminho. Entra lá, diz ele. E Asli abre uma das portas que dão para o vestíbulo e introduz a luz dentro da sala. Entra para a cozinha, diz ele. E Álida fica parada. Entra lá, entra para a cozinha, diz Asli. E Álida transpõe a porta que ele abriu e repara que há uma vela apagada sob uma mesa junto da janela e então ela aproxima-se da mesa, pousa os sacos de rede sobre a mesa e depois acende a vela e senta-se no banco junto da mesa a olhar para a porta aberta e vê que Asli permanece no vestíbulo e tapa a boca da mulher com a mão, e então Asli fecha a porta e Álida estica as pernas debaixo da mesa e respira pesadamente algumas vezes e depois põe as mãos em volta da chama da vela e aquece-se. O calor é tão agradável que uma súbita sensação de bem-estar espalha-se pelos seus braços e pernas, e vem-lhe lágrimas aos olhos. E ali sentada olha para a chama e sente-se tão cansada, e tem tanto frio, e depois Álida levanta-se devagar e leva consigo a vela e vai até junto da salamandra, e repara que há uma caixa com lenha junto da salamandra. Põe lenha dentro do e fica ali de pé junto da salamandra, mas está tão cansada que mal sabe onde se encontra e sente fome, mas comida tem eles, muita comida, em breve poderá comer qualquer coisa. E a salamandra começava a aquecer aos poucos e ela mantém os braços por cima da salamandra e volta a respirar pesadamente e depois repara que há um divã encostado à parede e aproxima-se do divã e repara que há um casaco e um cobertor sobre o divã e ela cobre a cabeça com o casaco e embrulha-se no cobertor e deita-se e fecha os olhos e ouve a chuva a cair na rua, depois apaga a vela e ouve um silvo, como que provocado por uma roda, e parece-lhe um som de rodas a raspar contra as pedras da calçada e ela vê o nevoeiro a dissipar-se e o sol a assomar-se e o mar estende-se calmo e cintilante à sua frente e ela vê Asli, que caminha pela rua e arrasta atrás de si uma carroça sobre a qual leva alguns barris e Álida pousa a mão sobre a farta cabeleira negra da criança que tem a seu lado e faz-lhe festas, chama-lhe meu querido pequeno Sigvald, e depois canta uma canção ao menino, ao pequeno Sigvald, é uma das canções que o pai Slak cantava para ela, e que ela canta agora para o pequeno Sigvald, para o seu menino, e ele olha para ela com os seus grandes olhos negros, e no ponto em que o fiord se abre para o mar ela avista um barco com um mastro alto e comprido que baloiça à deriva no mar calmo e cintilante, pois no ar não bule um sopro de vento, e depois ela transforma-se numa estrela brilhante que mergulha no escuro e desaparece e fica ausente e depois ela ouve uma voz e abre os olhos e vê Asli ali parado. Estavas a dormir, diz ele. Sim, parece-me que adormeci, diz Álida. E vê que Asli está ali ao lado do divã com uma vela na mão e a luz da chama ela apenas vê os olhos negros dele, e nos olhos dele ela vê a voz do pai Slak quando este cantava para ela, quando ela era ainda pequenina, antes de ele ter desaparecido para sempre. Vamos comer qualquer coisa, diz Asli. Eu tenho fome, diz ele. Eu também tenho alguma fome, diz Álida. E levanta-se e senta-se na borda do divã, agora já se sente calor na cozinha, calor e conforto, e o cobertor descai quando ela se senta e os seios caem-lhe pesados sobre o enorme ventre redondo e a seguir ela vê Asli despir-se e sentar-se ao seu lado e ele põe-lhe o braço em volta dos ombros e depois deitam-se juntinhos um ao lado do outro, tapados com o cobertor.
Vamos só descansar um pouco primeiro, diz Asli. Tu não tens dormido quase nada, já nem sei há quanto tempo, diz Alida. Não, diz ele. Deves estar muito cansado, diz ela. Sim, diz Asli. E esfomeado, também deves ter fome, diz Alida. Sim, tenho muita fome, diz ele. Primeiro descansamos um pouco, depois comemos, diz ele. E Asli e Alida estão ali deitados ao lado um do outro, abraçados um ao outro e Asli vê o barco açucar as águas, a avançar firmemente, e além ao longe, além vê-se a cidade de Bjorgvin, vêem-se as casas da cidade de Bjorgvin, já estão quase a chegar, agora chegaram finalmente, e ele vê Alida sentada na proa, e o barco a deslizar e agora está tudo bem, e eles conseguiram chegar a Bjorgvin e agora a vida deles vai começar e ele vê Alida levantar-se e a sua enorme figura domina a proa, e Asli sente que ele, com a sua compleição, não tem assim tanta importância, o importante é que paíram juntos nas nuvens, isso aprendeu ele a tocar violino, faz parte do destino de um tocador de violino saber estas coisas e, para ele, pairar nas nuvens tem o nome de Alida. 2. Asli e Alida estão deitados no divã, numa cozinha, numa pequena casa da rua Insteinbjorgvin, e dormem. Asli desperta e abre os olhos e olha em volta da sala, e ao princípio não compreende bem onde se encontra, e vê Alida ali deitada a seu lado a dormir com a boca aberta, e vai se lembrando, e a cozinha está cinzenta e fria e ele levanta-se e acende a vela, e vai se lembrando aos poucos, a seguir põe lenha e acende o fogão de sala e volta para a cama, para debaixo do cobertor de Alida, e deita-se ali junto dela a ouvir a lenha que arde e crepita no fogão, e a ouvir a chuva que cai na rua e sobre o telhado e sente fome, mas boa comida trouxeram eles da despensa da casa da mãe Herdis do penhasco, e quando a cozinha já estiver um pouco mais quente, ele levantar-se a irá buscar a comida, e mais tarde irá à praça do mercado e ao cais procurar ser possível arranjar qualquer coisa para fazer, e obter um rendimento. E Asli olha para Alida, que continua deitada, mas parece ter acordado. Estás acordada? Diz Asli. Ah, estás aí, diz Alida. Sim, estou aqui, diz Asli. Ainda bem, diz Alida. E ficam ambos ali deitados a olhar em volta. E também já acendeste a salamandra, diz Alida. Sim, diz Asli. E continuam ali deitados em silêncio. E então Asli pergunta-lhe se quer que ele vá buscar alguma comida. E Alida diz-lhe que faça o favor de ir. E então Asli vai buscar comida. E a seguir eles sentam-se na cama. E ficam ali sentados a comer e depois levantam-se. E agora a roupa já secou. E vestem-se e desempacotam os pertences que trouxeram em 2 fardos do ancoradouro em Diukja. Já foste dar uma volta pela casa, diz Alida. Não, diz Asli. E então Alida abre a porta que fica mais próxima, e quando Asli entra com a vela, veem que se trata de uma pequena saleta, com belas imagens nas paredes e uma mesa e cadeiras, e veem que ali há uma outra porta, e Alida abre essa porta, e Asli entra com a vela, e eles veem que no interior há uma pequena alcova com uma cama, devidamente feita e tapada, com uma coberta. Esta é uma bela casinha, diz Alida. Pois é, diz Asli. Sim, uma bela casinha, diz Alida. E nisto inclina-se para a frente e diz que de repente sente muitas dores, de repente sente-se como se lhe tivessem batido, diz ela, sente muitas dores na barriga, diz ela, tem enormes dores na barriga, diz ela, portanto é possível que ela vá agora dar à luz, diz ela olhando amedrontada para Asli e ele segura-a em volta dos ombros e ajuda a subir para a cama na alcova e estende sobre ela a coberta e Alida enrola-se e grita e contorce-se e consegue balbuciar que acha que vai dar à luz agora e que Asli tem de ir procurar alguém que possa vir ajudá-la. Ajudar, diz ele. Vou dar à luz, diz ela. Tens de encontrar uma parteira, diz ela. Sim, diz Asli. E vê que Alida está deitada e agora já está totalmente calma, como é habitual nela. Eu vou dar à luz e tu tens de ir buscar alguém que possa ajudar, diz ela. Mas quem, diz Asli. Não sei, diz Alida. Mas tens de encontrar alguém, diz ela. Tem de haver alguém que possa ajudar-me aqui na grande cidade de Bjorgvin, diz ela.
Sim, diz Asli. Pois, uma parteira, diz ele. E depois Álida grita e vira-se e contorce-se em cima da cama. Mas a quem pode ele pedir ajuda, se não conhece ninguém a Queen Bjorgvin? Ninguém em toda a grande cidade de Bjorgvin, e Álida está deitada e já está novamente calma, como é habitual nela. Sim, tens de ir buscar alguém, diz Álida. E volta a gritar e arqueia as costas de tal modo que se lhe vê o ventre espetado no ar debaixo da coberta. Sim, vou imediatamente, diz Asli. E entra na cozinha e dali sai para o vestíbulo e depois sai para a rua, e a rua em si está cinzenta e meio obscurecida e está a chover e não se vê viva alma naturalmente. Ontem via-se tanta gente nas ruas e agora não se vê uma única pessoa, mas ele tem de encontrar alguém que possa ajudar Álida e caminha a rua abaixo e tem de descer até o fim da rua e depois ir até a praça do mercado, pois ali deve poder encontrar alguém. Ao chegar ao fim da rua olha na direção da praça e nisto, à sua frente, a vir na sua direção, vê o homem que tinha encontrado no dia anterior, o tal do bastão e do chapéu alto e do rosto barbudo, e com o longo sobretudo negro, apenas a uns escassos metros à sua frente. Vê o homem vir na sua direção e sente-se obrigado a pedir-lhe ajuda, então vai ao encontro do homem e olha para ele. Você, diz Asli. Sim, diz o homem. Podia, diz Asli. Sim, diz o homem. Podia ajudar-me, diz Asli. Talvez possa ajudar-te, diz o homem. A minha mulher vai dar à luz, diz Asli. Mas eu não sou parteira, diz o homem. Mas sabe dizer-me onde posso encontrar ajuda, diz Asli. E o homem limita-se a ficar parado sem dizer nada. Sim, ali em cima nesta rua mora uma velha mulher, diz ele. Parece que ela é conhecedora nessa matéria, diz ele. Vamos perguntar-lhe, diz ele. E o homem começa então a subir a rua Inste com passos curtos e vagarosos, avança passo a passo com lentidão e dignidade, à medida que se desloca para frente o bastão a cada 2 passos, e Asli segue um pouco mais atrás e repara que o homem se dirige para a tal casinha em que se encontra Álida, deitada na alcova, gritando e contorcendo-se, e então o homem para defronte da casa onde Asli e Álida encontraram abrigo da chuva e do vento e da escuridão no fim do outono, e o homem bate a porta e fica ali parado à espera. Depois vira-se para Asli e diz-lhe que a parteira mais nova parece não estar em casa. A seguir bate outra vez a porta e fica ali parado à espera. Não, diz o homem. A parteira mais nova parece não estar em casa, diz ele. Há outra pessoa a quem possamos perguntar, diz Asli. Sim, há uma parteira mais velha em Skutevika, diz ele. Sim, diz ele. Vais à praça do mercado, sais para o cais e continuas a andar até chegares a Skutevika, e uma vez lá chegado, terás novamente de perguntar até a encontrares, diz o homem. E Asli assente com a cabeça e agradece e volta para trás e desce de novo a rua e entra na praça do mercado. Depois atravessa a praça e percorre todo o cais e continua a caminhar pelo cais. Está a chover e faz frio, e Asli caminha e chega por fim a Skutevika e volta a perguntar e acaba por encontrar a casa da parteira mais velha. Bate a porta dela e ela vem abrir e diz-lhe que então irá com ele, e ela acompanha-o e dirigem-se para a casinha na rua Inste. Então a tua mulher está na casa da parteira mais nova, diz a parteira mais velha. Mas então se a parteira mais nova não a pode ajudar, eu também não posso ajudá-la, diz ela. E Asli abre a porta da rua e acende a vela e abre a porta da sala, e a parteira mais velha entra na sala. Ela está deitada na alcova, diz a parteira mais velha. E Asli assente com a cabeça e diz que sim, agora está tudo calmo no interior, não se ouve qualquer som vindo da alcova. Fica aqui, diz a parteira mais velha. E ela pega na vela e vai abrir a porta da alcova e depois entra e fecha a porta atrás de si, e tudo continua calmo. Tão calmo como só um mar calmo pode ser. O tempo passa e o tempo está parado e da alcova não se ouve nada, e depois Asli ouve bater a porta e sai para o vestíbulo e vai abrir e vê que o homem do chapéu alto e do rosto barbudo e do bastão comprido e do sobretudo longo está ali. Estás aqui, diz o homem. Sim, diz Asli. A minha mulher está a dar à luz, diz ele. Mas a parteira mais nova não estava em casa, diz o homem.
E Asli não sabe o que dizer. Não é ela, é a parteira mais velha que está aqui, diz ele. Não percebo nada disto, diz o homem. E a seguir ouve-se um grito horrível, como se a terra estivesse a abrir-se ao meio, e depois ouvem-se mais gritos e o homem abana a cabeça e depois afasta-se lentamente pela rua Inst acima e Asli sai e desce a rua Inst e vai até a praça do mercado e caminha ao longo do cais e continua a andar, sempre a andar, e regressa à praça do mercado e depois Asli apressa-se a subir novamente a rua Inst e entra na casinha, e ali sentada à mesa na cozinha está a parteira mais velha. Bem, agora já és pai, diz ela. Nasceu um belo rapaz, diz ela. E a seguir a parteira mais velha levanta-se e entra na saleta e abre a porta da alcova e fica ali a olhar para Asli. Mas sabes onde está a parteira mais nova, diz a parteira mais velha. Não, diz Asli. Mas agora tens de entrar na alcova, diz ela. E Asli entra na alcova e deitados na cama estão Álida e debaixo do braço dela um minúsculo embrulho com cabelo negro. Então já nasceu o pequeno Sigvald, diz Asli. E vê que Álida assente com a cabeça. Já veio ao mundo o pequeno Sigvald, diz ele. E Asli vê o pequeno Sigvald entreabrir os olhos e um brilho negro e luminoso chega até ele. O pequeno Sigvald, sim, diz Álida. E Asli fica ali parado e o tempo passa e agora o tempo está parado e depois ele ouve a parteira mais velha dizer que agora tem de impor-se outra vez a caminho de Skutevika, agora que já não deve ser necessária a sua presença ali e Asli continua ali parado a olhar para Álida, que está deitada e olha embevecida para o pequeno Sigvald e então Asli aproxima-se e levanta o pequeno Sigvald e segura-o no ar. Bem, na verdade, diz Asli. Agora estamos só nós de novo, diz Álida. Tu e eu, diz Asli. E o pequeno Sigvald, diz Álida. Fim.